Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Muito boa noite, telespectador, que sempre está conosco às terças, sextas e domingos. Estamos aqui hoje com o meu amigo Carlos Macieri, a minha amiga Aura Cedras. Estamos aqui Cedras. Ela tem que me corrigir nesse sobrenome dela, né? É igual o povo que escreve Rebouças com L. É, mas é assim Ou mesmo. então com S. Os caras me chamam de Macieri toda hora. Macieira. O cearense tem mania de comer o R, hein, bicho? É o povo com fome. Rapaz, a minha mulher fala assim pra mim às vezes, ei, vamos ali tomar uma cerveja? Eu falo, não sei onde te vende isso, cerveja. Não tem um... É cerveja. Eu conheço cerveja. Aí ela fala, vamos tomar um sorvete? Eu falo, o que é isso aí? Eu não sei o que é isso aí. Sorvete. Mas não tem essa coisa? Tem. É a comodação das palavras, a gente pode até falar isso no programa. Então, muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para tratarmos de assuntos que interferem diretamente na sua vida. Né? Macieri. Boa noite ao público aí de casa. Como é bom estar aqui compartilhando esse bate-papo com vocês. Hoje nós não temos convidado porque nós resolvemos falar de alguns assuntos pontuais da semana e achamos melhor não trazer um convidado específico de um assunto específico, porque nós vamos tratar de vários assuntos aqui hoje no programa. Mas é isso aí, Rebouças. Vamos seguir aí a rota. Áurea, como é que tá, Áurea? Boa noite, telespectador. Boa noite, Macieri. Olha, obrigado. E Agora Dr. falou bem. Rebouças. Eu tenho certeza que hoje o programa vai render muito, porque tem uns temas assim bem interessantes, como já disse Macieri, que não tem um convidado específico, mas nós temos muita coisa para tratar aqui. E vamos começar, Áurea, hoje tratando aqui logo da política. No político não tem como fugir da política. 2022 é o ano em que a população brasileira vai decidir realmente o que quer da vida. Se quer ser comandada pela esquerda ou se quer ser comandada por pessoas com pensamento de direita. Né? Esquerda, no geral, né? Pró-aborto, pró-drogas, né? Na esquerda, no geral, né? É a favor de um regime onde controla a vida do cidadão e a economia do país. Direita, no geral, valores cristãos, família, né? A economia liberal, onde a economia anda com as suas próprias pernas no capitalismo. Então, existe realmente essa polarização, não há como fugirmos e dizer que não existe. E é tanto que o primeiro tema que nós vamos tratar, meu amigo Macieri e Áurea, é uma manchete que diz o seguinte, né? Olha aí, contra polarização, aliados da base e da oposição podem apostar em terceira via no Ceará. A polarização não é só, né, no governo federal, de se falar Bolsonaro ou Lula. Aqui no Ceará também temos uma polarização entre dois candidatos, que na verdade não é nem entre dois candidatos, é entre um candidato e um grupo político. Um candidato, quem é? Capitão Wagner, representa mais a direita. Né? O grupo político, o grupo dos Ferreira Gomes, que ainda estão escolhendo aí o seu candidato, analisando qual é aquele que tem a maior possibilidade contra o Capitão Wagner. E aí o que aqui a manchete diz, e a reportagem que eu li fala, é que alguns partidos políticos estão estudando lançarem candidaturas próprias, apostando na chamada terceira via. E aí, meu amigo Marcelo, o que é que você acha? Eu acho que é necessária a terceira via, porque nota-se o seguinte, nós estamos sem opção. É sempre o mesmo, sempre a mesmice, sempre os mesmos problemas sociais. O que é engraçado, eu tenho 60 anos, Rebouças. Entra ano, sai ano, e nós temos problemas de saúde, educação, segurança pública. Entra ano, sai ano, temos problemas de saúde, educação, segurança pública. Nós sabemos que nós temos bons candidatos, bons políticos, mas é muito minoria. Então nós temos que prestar atenção, por isso que eu sempre falo aqui, olhe para quem vai votar. Olhe aonde vocês vão pôr o dedo lá na urna. Não se venda seu voto. A gente fala. Por isso que eu falo, eu me sinto palhaço. Dá vontade de pôr o nariz aqui, sabe, de palhaço, porque as pessoas pensam que não entendem isso. Que é a sua vida, é a nossa vida
que esses políticos têm que resolver socialmente. Eu não estou falando individualmente, a minha individualmente eu resolvo. Agora, dentro de uma sociedade, dentro de uma coletividade, dentro dessa sociedade, se não existe segurança pública, como é que você vai andar na rua? Se não existe saúde, aonde vão te colocar a hora que você chegar no hospital? No chão? Se não existe educação, para onde vai seu filho? Nas mãos da facção. Agora, quem é o responsável por isso tudo? São os legisladores, são os políticos, que não resolvem, entra ano, sai ano. Ora, nós estamos aí agora em época de política, a polêmica enorme em questão dos respiradores, de onde sumiu, onde que está, o antigo prefeito Roberto Cláudio não falou para onde foi o dinheiro até agora, e é candidato a governador. É um dos pré-candidatos. É um dos pré-candidatos. Quer dizer, mas é pré-candidato. É absurdo. E será que vocês não veem isso? O Renan Calheiros está na política. Será que ninguém vê isso? Quer dizer, é decepcionante. É decepcionante. Os caras saem não sei da onde, surgem não sei da onde. Quanto tempo nós temos a prefeitura na mão do prefeito Sarto? 2 anos. O que é que você viu de mudança? Nada. E o pior? Teve uma mudança. A taxa do lixo, que não existia antes. E o pior, são médicos, deveriam se preocupar pelo menos com a saúde da população. E se você for nos hospitais públicos, nas UPAs, não tem nem material médico para atender os pacientes. Não. Sabe? Por quê? Porque você votou errado. Porque você não pesquisou. Agora, nós temos políticos sérios. Pesquisa que vocês vão achar. Nós temos políticos que querem mudança. Inclusive, eu vou já falar de uma tese que existe de por que os maus políticos são sempre mais eleitos do que os bons. Mas, Áurea, qual é a sua opinião sobre a terceira via? Olha, assim, eu acho que tem que ter. Mas, assim, tem muita gente que já está tão cansada da política que eu acredito que é bem possível que agora, vou falar de política, deve estar questionando aí na sua casa que esse assunto é muito chato, que você não gosta de política. Gente, a política é uma coisa muito importante e a nossa vida está diretamente envolvida na política. Olha, eu quero fazer mais um comentário aqui, que veio à cabeça agora. Não tem como fugir. Nós temos um candidato a presidente da República que quase quebrou o nosso país, que chegou a quebrar a Petrobras, uma das 5 maiores empresas do mundo. Ficou 1 ano preso e é candidato a presidente da República. Você está de brincadeira. E o juiz que o condenou agora é réu de uma ação. Quer dizer, os valores estão todos invertidos. E o discurso dele é um discurso de ódio. De ódio. Vocês têm que prestar atenção. Esse cara vai voltar para a política para se vingar. Se voltar é para se vingar. Não é para dirigir um país. Porque ele não dirigiu. Na verdade, o PT, o pessoal da esquerda, eles tinham o país inteiro na mão. Inteiro. Tinha acabado a direita. Só que eles fizeram tanta besteira, tanta coisa errada. Tá aí o governador agora da Bahia dizendo, tá aí na rede social, não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo, que o traficante gera emprego, gera renda. Quer dizer, a instituição família, que esse cara também não deve ter família, porque um cara desse deve ter família, né, Rebouças? Porque dizer que o mundo combate o tráfico de droga, o mundo é contra esse malefício, né? Essa coisa que nós devemos expurgar da sociedade. O cara vem dizer que é uma forma de ganhar dinheiro, de trabalhar. Quer dizer, não só isso. E exerce um cargo de governador, pô. Você tá de brincadeira. Marciele, você falou aqui, eu quero falar de 2 coisas aqui que tem a ver, mas de maneira separada para ficar mais didático para o nosso telespectador. A primeira, por onde nós começamos, a questão da polaridade, né? O que é porque está bipolarizado. Nós temos 2 polos, esquerda e direita. E não adianta querer fugir disso. A eleição no Brasil esse ano, ela tem 2 polos, esquerda ou direita. Essa história de centro-esquerda, não tem, centro-direita, não tem outra opção. E o pior, mais vergonhoso ainda é que o seu Alckmin,
que era o PSDB, sempre meteu o pau no PT, tá lá dizendo que o Lula é o melhor político do Brasil. Por quê? Porque, na verdade, era um grande teatro. Então, Era um grande teatro onde não existia bipolarização. É por isso que a questão esse ano é muito séria. Porque pela primeira vez, depois da redemocratização do Brasil, nós temos verdadeiramente alguém que representa a direita, chamado Bolsonaro, contra toda a esquerda, que inclusive, aqui antes de entrar no que eu vou falar, eu vi essa semana pessoas que são apoiadores de Lula abertamente, já falaram um discurso um pouco diferente, dizendo o seguinte: não é possível que a esquerda só tenha um Lula. Porque o Lula realmente, comprovadamente, é corrupto. Eu não sou Então, contra a como esquerda, é que só tem um Lula? ou direita, ou totalmente partido. contra. Não, eu não Mas deixa eu comentar o que eu ia falar aqui, vou explicar por quê. Vamos lá, Ceará. Nós temos, como eu disse, a bipolarização entre um candidato chamado Capitão Wagner, que representa, a priori, a direita, né? Representa os cristãos, digamos assim, porque realmente é o apoiado pela maior parte das igrejas, inclusive evangélicas e católicas. Nós temos, de outro lado, um grupo político, né? Todo mundo sabe, né? O grupo do Ferreira Gomes, que está decidindo qual candidato deverá disputar com o Capitão Wagner, que quase toma a prefeitura de Fortaleza desse grupo político, por muito pouco não tomou, há 2 anos atrás, quando o Sarto foi eleito. O que nós temos é o seguinte, que a população, você falou aqui, como é que a população vota ainda em gente como Renan Calheiros, vota ainda em gente... Existe uma tese que diz o seguinte: quando a pessoa passa muito nas mídias, quando a pessoa passa muito na televisão, aquele nome da pessoa fica fixado na mente da pessoa e não o que ela fez, no telespectador em geral. Então a pessoa acaba... Sim, com certeza, isso é comprovado. A Áurea pode dizer isso, como isso é psicóloga. comprovado, isso é comprovado. Não é quando uma pessoa está na mídia todo o tempo, fala naquela pessoa, existe sim um efeito manada, de lembrar daquela pessoa na hora de um voto. Aí é como, né? Se fosse um inconsciente. É que nem aquele cara que vende panela na Record News, que vende panela lá, cold panela, não vou fazer a propaganda aqui. Cara, eu falo pra minha mulher assim: ei, vê quantos ele tem de panela, compra o estoque dele, mas para de fazer, que ninguém aguenta mais o cara. Então, assim, quanto à questão da terceira via no Ceará ou no Brasil, meu povo, seria muito salutar termos a terceira via, no sentido de alguém sério, né, Rebouças? Sério, mas acontece que exatamente por causa dessa tese que eu acabei de falar, de que a pessoa tem que ser muito conhecida, é difícil colocar alguém sério, uma terceira via, porque tem que ser alguém novo, né? E alguém novo. Alguém novo que não é conhecido. Não tem. Nós não teremos ninguém. Não tem repercussão. Então, só para que o público entenda bem isso, eu vou dar até aqui o meu próprio exemplo. Eu sou pré-candidato a deputado estadual no estado do Ceará, esse ano, 2022, pelo PTB. As pessoas vêm nas minhas redes sociais e colocam assim: Rebouças, doutor Rebouças, o senhor seria um ótimo candidato, um pré-candidato ao Senado. O senhor representaria muito bem o Ceará no Senado, para ajudar o nosso presidente, o senhor tem conhecimento. Mas entenda, tem que ser uma pessoa que tenha já um nome muito divulgado. Para uma pessoa se lançar uma candidatura dessa, teria que ter um apoio direto de um Bolsonaro, por exemplo, uma mídia muito massiva, porque exatamente as pessoas que são votadas são aquelas que as pessoas conhecem bem. É um absurdo que não... feito coisas horríveis. Mesmo que não tenha feito nada. Que tenha feito coisas horríveis. Por exemplo, Senado no Ceará, que é o único candidato hoje com possibilidade de ganhar, é o ex-governador Camilo Santana. O homem que não fez nada pelo estado do Ceará. O homem que na cidade dele, quando se candidatou a prefeito lá por 2 vezes, perdeu as 2 vezes na cidade dele. O homem que só foi ser eleito posteriormente a governador e tudo, com o apoio desse grupo político, que comanda ainda no Ceará até hoje. Então, assim, para encerrar essa minha fala, primeiramente, terceira via para governo no estado do Ceará, eu não acho nesse momento salutar. Por quê? Porque é um momento que tem que ter obrigatoriamente alternância no poder. Quando um mesmo grupo manda em um estado, em uma cidade, em um país por muito tempo, o que acontece é o que aconteceu aí com o PT, 16 anos de roubo. Então nós estamos há muito tempo com o mesmo grupo comandando o estado do Ceará. Tem que ter alternância de poder. Então realmente esse é o momento da oposição se concentrar em um único candidato para retirar
esse grupo do poder e ter alternância. E lá na frente, mudar novamente. Então assim, não sou, para governo, eu não acho salutar um candidato no estado do Ceará terceira via. Porque, na verdade, só vai tirar votos daquele que é menos conhecido, no caso, o capitão Wagner. Exatamente. Agora, para o Senado, nós precisamos sim de um candidato. Tá? Precisamos sim de um candidato que tenha expressão, que saiba falar, que tenha conhecimento. E deputado estadual, meu povo, se vocês votarem de novo em deputado estadual, aliado a esse grupo que está no governo aí, vocês vão ter de novo 46 deputados estaduais, aonde 5 ou 6 são oposição e 40 é fazendo tudo que o governador Planeta e dizendo amém. E presta atenção que o Rebouças está dizendo o seguinte, vocês entram lá, vocês pagam energia barato, né? Alguns deputados, como o delegado Cavalcante, quis promover a CPI da Enel, não conseguiu voto suficiente. Por quê? Qual o interesse dos deputados do governo que votou contra a CPI da Enel? Qual o interesse? E você que paga a conta. Agora, é uma CPI, é só uma investigação. Ninguém está dizendo que a Enel está certa ou está errada. É uma CPI, uma investigação. Agora, veja bem, quantos deputados nós temos? 46. Ele não conseguiu voto para fazer a CPI. De quantos votos? Um terço. Um terço. Quer dizer, então olha quem vocês têm lá dentro. Olha, porque esses caras estão votando contra vocês, cidadãos cearenses. Então, a questão é saber votar. Esse ano eu estou esperançoso que o cidadão cearense, inclusive, e o brasileiro em modo geral, está mais preocupado com a política, está mais consciente, está querendo mais saber, peraí, quem eu vou votar? Porque geralmente chegava na época da eleição, a gente votava em qualquer um. Eu mesmo já fiz isso. Existe uma coisa assim muito importante. Muitos candidatos, quando entram, possivelmente na eleição anterior, eram oposição ao governo. Porque a oposição é importante para trazer as críticas e trazer uma inquietação. Hoje estão do lado do governo. Se diziam oposição. Diziam-se oposição. É como o Alckmin fez. Mas quando entra, tudo se alinha e fica tudo... dinheiro. Entendeu? Então, assim... Cadê o caráter dessas pessoas? Não tem. Mas é por isso que aí, Marcelo, hoje, Áurea, é a cor mais fácil do mundo, Áurea. Cadê o caráter Para que dessas tá a internet pessoas? aí. Se tivesse um concurso de cara de pau, o Alckmin ganhava estourado. Porque você veja bem, um cara que durante mais de uma década meteu o pau no PT, hoje ele se ajoelha... Rapaz, Marcelo, qual é o caráter que aquele João Dória tem? Um cara que teve o desplante, está aí, está na internet em todo canto, então, de se dizer Bolsodória. O cara se dizia Bolsodória, usando o nome do Bolsonaro para se eleger. Assim que foi eleito, virou inimigo do Bolsonaro. Como é que eu incorporo o nome? É falta de brio, falta de caráter, falta de tudo. Também o do Rio de Janeiro. Sim. Que sim. também traiu. Como a Joyce Halsemann, como aquele outro Alexandre Frota. Então, quando você votar no deputado federal, deputado estadual, como irmão... aquela mulher também, como é que é o nome dela, que vivia fazendo palestras, veio até aqui no FIEC. Que sem ser Para você lembrar o nome, você diz. Você tem a facilidade hoje de ir no Instagram do seu candidato, teve uma votação, de ir no TikTok do seu candidato, de ir no Facebook do seu candidato. Veja o que ele falava há 5 anos atrás. Veja o que ele falava há 7 anos atrás. Veja o que ele falava há 2 anos atrás. E não o que ele está falando agora só na política. Veja quais foram as promessas de campanha. Agora, vocês querem... Olha para mim aqui, vem cá. Produção, aqui um zoom para mim. Olha bem o que eu vou falar. Um zoom aqui para mim, produção. Veja o seguinte. Um deputado estadual que não aprova uma investigação contra a Enel pode ser sério? Pensa. É você que paga a conta. É só ele pôr a assinatura dele lá. Não, vamos investigar porque o povo quer que investiga. Esse cara é ideal para receber a sua confiança? Presta atenção. Presta atenção. É só tem um lado esse pessoal, o jogo de interesse. Jogo de interesse. Sobre o Bolsonaro e sobre o Lula, você falou algo que interessante. Como é que não tem gente no Brasil que vota num cara que foi condenado em 3 instâncias? Primeira instância, STJ e STF. Condenado.
os processos dele acabaram hoje não foi porque ele foi absolvido, foi porque houve erros processuais alegados, cometidos pelo Sérgio Moro. Realmente houveram alguns erros cometidos por ele. Você falava isso, né? Já falava isso na época da Lava Jato, que ele ia prejudicar o Brasil. E foi anulado por erros processuais. Prova da materialidade do crime tem, prova da autoria do crime tem. É tanto que ministros do governo Lula devolveram milhões de reais. Que ministro? Diretores, gerente da Petrobras, não, ministros, $1 bilhão ministro do governo Lula, diretores da Petrobras, gerente de abastecimento da Petrobras, devolveu milhões de reais. Devolveu milhões de reais. Então a prova do crime tem, a autoria do crime tem. Ele foi os processos desconstituídos até a primeira instância aí, prescreveram por quê? Devido a questões processuais, não... Aí no discurso dele ele fala, foi absolvido. Não foi. E aí qual é o perigo, Sou Marcelo? inocente. Sabe qual é o perigo? Eu não sei se vocês já ouviram falar na senhora Jeanine Áñez. Já ouviu falar nessa mulher? Não. Existia um presidente na Bolívia chamado Evo Morales, esse você ouviu falar. Esse é narco. Evo Morales era um presidente de esquerda comunista da Bolívia. Quando a Bolívia conseguiu tirar esse elemento do poder, ele se exilou para fora do país, numa fronteira lá, e ficou trabalhando contra o novo governo, que era dessa senhora Jeanine Áñez, que era de direita. Só que ficaram trabalhando como hoje o PT trabalha para a volta do Lula. E quando o grupo político do Evo Morales voltou ao poder na Bolívia, sabe o que eles fizeram? Essa senhora hoje foi presa agora em março de 2022. Por qual alegação? Atos antidemocráticos. Foi presa, está na cadeia, já tentou se suicidar 2 vezes. Que absurdo. Tentou suicídio 2 vezes. Uma mulher que tentou ajudar o país dela. É o que eles querem fazer com o Bolsonaro. Você não já viu não o Lula dizendo, vamos botar o Bolsonaro na cadeia? Qual é a acusação? Atos antidemocráticos. Está lá uma ex-presidente da Bolívia presa sobre a acusação de atos antidemocráticos. É um absurdo. Por quê? Porque era contra o governo de esquerda do Evo Morales, que, como você disse aqui, é investigado por narcotráfico, envolvimento com narcotráfico. E nós sabemos já, é de domínio público, que Evo Morales, o ex-ditador de Cuba Fidel Castro, já falecido, né? E outros aqui da Venezuela, todos participaram. Aliás, tem na biografia. Todos participaram do Foro de São Paulo, capitaneado pelo Lula. Sabe qual era o papel do Brasil no Foro de São Paulo? Capitalizar, dar dinheiro a esses países comunistas falidos pelo próprio comunismo, e o Brasil era o investidor. Porto em Cuba, na Venezuela, dinheiro nos países comunistas. Como se nós fôssemos um país de primeiro mundo, não tivesse nada para fazer aqui. Exatamente. Né? Mas porque qual é a ideia? Investir no socialismo, no comunismo, para chegar em toda a América do Sul e fazer o chamado Mercosul comunista. Era isso que o Lula queria e quer. E quer. Aliás, tem na biografia do Pablo Escobar, no filme dele, só estou dizendo porque está lá no filme. Um dos pontos de distribuição de droga foi colocado em Cuba, na ilha de Cuba, mais próximo dos Estados Unidos. Isso. E quem comandava toda essa operação era o irmão do Fidel Castro, que é esqueci o nome dele. E isso aí, a Netflix não teve receio de colocar, não, porque é história, é biografia. Quer dizer, a maioria desses esquerdistas querem o quê? Anarquia. Não respeito à família, não respeito à Constituição, não respeito o direito de ninguém e dá uma esmolinha para você, dá um cala-boca e faz o que quer com o seu dinheiro, com o dinheiro público. Tá? Por que eles não querem privatizar as estatais? Não, as estatais é dos brasileiros. Brasileiro não. Porque se privatizar, aí, moça, aonde que eles vão pegar o dinheiro? Da onde? Uma das preocupações do Bolsonaro em privatizar a estatal é exatamente isso. Ele diz o quê? Olha, se nós privatizarmos, o Estado não tem que enriquecer com estatal. O Estado tem que receber imposto do cidadão e devolver isso em benefício. Exatamente. Para que estatal de bilhões como a Petrobras? Para quê? Se nós deixarmos isso aí, no dia que a esquerda voltar ao poder, eles vão fazer a mesma coisa. Vão roubar, encher os bolsos e o povo que se lasque. Então tem sim que privatizar a Petrobras,
Tem 5 Qualquer estatal. Qualquer estatal. Agora vai para leilão essa semana os aeroportos de Congonhas, de não sei... Tem aí uma reportagem. A iniciativa privada com regulamentação do governo. Claro. Pronto. E o governo administra o quê? Os impostos. Os impostos. Eu sempre falo o seguinte, o único país do mundo que tem um estado, que é Brasília, que é o Distrito Federal, que só tem política, é o nosso. Eu nunca vi um troço desse. Quer dizer, criaram um estado para comandar o resto do país. Esse estado se chama Brasília. Todos os políticos estão lá, comandando o país. Você vai na Suécia, por exemplo, eu vi uma reportagem. Não tem esse gabinete para político, não tem isso. Inclusive, o cara é político na Suécia, ele paga a estadia dele lá no flat que ele fica lá, perto do parlamento. Ele não tem apartamento funcional. Isso é um absurdo, Não existe isso, cara. Não existe isso. Isso é um absurdo. Olha o tempo. Você Entendeu? tem noção do gasto que é em Brasília? Imagina. 516 deputados? Federais. É porque era 505. Mas Áurea não é... Áurea, se fosse a conta... Não, se a conta fosse só essa, não teria problema nenhum. Você conhece Brasília, óbvio. Trabalhei lá. Então é o seguinte, se você olhar aquela estrutura, porque Brasília, ao entorno dos 3 poderes, só tem apartamento funcional de 2 por andares. Sim. Tá? Tanto Asa Sul como Asa Norte. Imagine o custo para manter para manter uma cidade de pé de político. E outra coisa, aí você cria um órgão novo, aí tome uma média, por exemplo, quando foi criado o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que a ideia era um órgão de fiscalização externa do judiciário e que não fizeram. O presidente é do STF, ou seja, eles próprios fiscalizam eles mesmos. Por isso que não dá certo. Mas a mega estrutura que foi criada em torno disso, de servidores, de apartamentos funcionais, de prédios suntuosos. Quando a gente pega os orçamentos de cafezinho, de uma câmera... Aqui em Fortaleza. Mas só o de menos. Aqui em Fortaleza, sabe qual é o prédio que você olha e não acredita que é no Ceará? Ministério Público do Trabalho. Você vai aqui em Fortaleza olhar o prédio do Ministério Público do Trabalho, você não acredita que um prédio daquele é aqui no Ceará. Na Duque de Caxias? Para que um prédio daquele, meu irmão? Qual a finalidade daquilo? Suntuoso. Não tem para que aqui num estado onde tem gente que passa fome. Onde a pobreza é dominante. Onde a pobreza é dominante. Estou falando aqui do trabalho do Ministério Público, estou falando de que não há necessidade daquela suntuosidade. Ninguém está metendo o pau aqui no Ministério Público. Falando da suntuosidade que não deve ter aqui. Ei, você viu o governador do Ceará mora no palácio do governo. No estado onde o povo passa fome. Gastou agora mais de 4 milhões no estacionamento, em plena pandemia. Não, mas não é só no Ceará, tem palácio do governo. Mas não gastar 4... Mas eu estou falando do nosso estado. Gastar 4 milhões no estacionamento durante a pandemia foi só no Ceará. 4 milhões ou mais, foi mais. No estacionamento, durante a pandemia, foi no Ceará. Mas nós vamos agora para o intervalo. E voltamos falar do quê no próximo bloco? Falando de quê? No próximo bloco? Próximo bloco vamos falar o seguinte. Vamos distribuir sombrinha para as mulheres? A mulher agora vão ter sombrinha. Já que não querem, o Lula disse que vai desarmar quem tem arma. Então vamos dar você sombrinha. Não tem direito à defesa, só bandido pode andar armado. Então nós vamos dar sombrinha para vocês, mulher. Ou guarda-chuva, né? O guarda-chuva, daqui a pouco só vai saber mulher, por quê. Né? Só para mulher. Então, daqui a pouco você vai saber por quê. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.
voltando, nosso segundo bloco agora, nós falamos que íamos, né, fazer aí uma campanha para as mulheres andarem com sombrinha e guarda-chuva, né? Já que não podem andar armadas. Será que a Áurea já comprou a dela? Já comprou a sua, Áurea? Não? Eu tenho lá, mas eu nunca usei para essa finalidade aí que essa figura aprontou. Viu? Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, mulher usa guarda-chuva para se defender e mata suspeito de importunação sexual em Sobral. É importante frisar aqui que nós não estamos fazendo juízo de valor se o cidadão que foi morto realmente era um criminoso ou não. Até porque a reportagem fala muito claramente, não poderia ser diferente. Suspeito, mas foi morto. Né? Então, aí o que é que a polícia vai investigar? Se realmente houve a legítima defesa ou não. O que foi o caso? Uma mulher no município de Sobral, aqui no estado do Ceará, disse que sofreu importunação sexual. A reportagem não disse que tipo de importunação. Isso é algo muito perigoso hoje em dia, porque não é porque uma pessoa encostou em você que obrigatoriamente ela cometeu o crime de importunação sexual. Até porque a regra do Código Penal é que deve haver dolo. Tá? O que é o dolo? É a intenção. É a vontade de praticar aquela conduta, visando um resultado e tendo conhecimento do nexo causal entre a conduta e o resultado. No caso da importunação é o quê? Tocar o seio, tocar a nádega, tocar uma parte do corpo de uma mulher. Como aquele deputado fez ou na de um Assembleia homem. lá com a deputada lá. Aquilo foi um assédio. Lembra desse caso que o deputado foi, parece que passou a mão no seio dela, foi de costas e passou a mão lá. Se fez com o dolo, é por isso que eu digo, tem que ter o dolo da questão sexual. Tá? Porque você pode muito bem, já aconteceu comigo, já aconteceu de eu passar perto de uma pessoa e sem querer a minha mão tocar no corpo da pessoa, ou a pessoa passar por mim, a mão dela tocar no meu corpo, né? Isso aí a pessoa não pode. Outra coisa também que acontece muito, que pode confundir, é dentro de um ônibus lotado. Sim, não tem como não tocar na pessoa. Que uma mulher, principalmente tem mulheres que são mais avantajadas, né, nos de corpo. quadril, de corpo, e naquele aperto do ônibus, um homem segurando aqui, passando... Como é que você vai passar sem tocar? Né, não tem as como. nádegas de uma mulher. Não tem como. Mas, Áurea, não tem como, Marcelo. Tem que canal, ter o dolo. Não, é o que eu estou dizendo. Tem que separar caso e caso. Que tem pessoas que tiram proveito disso. Sim, mas tem que separar caso e caso. Não pode, pronto, tocou em mim e pronto. Exatamente. Então, mas aqui o caso aqui fala de quê? De uma mulher que estava com um guarda-chuva na mão e ela furou a perna do suspeito com esse guarda-chuva. Qual foi aí a tamanha zebra? Furou um nervo, né, a femoral, né, a artéria femoral, na verdade, não um nervo, perdão, uma artéria que passa aqui no fêmur e é fatal. A femoral atingida, ela começa a sangrar em poucos minutos, a pessoa está morta. Né? E aí, a mulher, logicamente, foi levada para a delegacia e vai ser instaurado o competente inquérito policial que vai apurar, lembrando que o inquérito não diz se alguém é culpado ou não, ele levanta se há indícios ou não de culpa e manda para o Ministério Público, vai fazer um juízo de valor para ofertar ou não a denúncia por homicídio aí. No caso aí, ou homicídio culposo ou doloso, ou um excesso culposo na legítima defesa, ou um excesso doloso na legítima defesa. Mas o que eu queria perguntar aqui, Marciele, nós vivemos num país onde a quantidade de estupros é gigantesca. Gigantesca. Acho que nós estamos aí no ranking dos 5 países onde a África é o primeiro. De estupro. E aí, isso acontece diariamente. Eu já vi vários casos, eu como advogado criminalista, de mulheres que se livraram de estupradores porque tiveram a iniciativa de reagir, tá? E conseguiram fugir do estupro. Lembrando sempre que também já advoguei muitos casos onde mulheres foram à delegacia dizer que foram estupradas e era mentira. Tá? Mesmo sabendo da gravidade da acusação, mesmo sério, sabendo né? que é uma ação pública incondicionada, que após feito a notícia crime, aquele processo vai correr, aquele inquérito vai caminhar, podendo virar um processo. Existem sim mulheres que vão a delegacias e dizem que foram estupradas sem ter sido. Eu já peguei alguns casos, advogando, exato. Mas isso não pode tirar a importância de uma situação onde existe acusação de estupro. Deve ser investigada com cautela e que deve, aqui nós estamos com a Áurea que vai poder falar já da parte psicológica, né, dessa questão do estupro, tanto da questão psicológica da pessoa, da mulher ou do homem que foi estuprado, como também da pessoa que é acusada injustamente de um estupro. Mas o que importa aqui é o seguinte, se nós tivéssemos um porte de armas para pessoas que preenchem os requisitos, a legislação determina isso. Se a pessoa tem bons antecedentes,
tem a idade correta, passa nos testes psicológicos, Sim. no teste de tiro, né? Tem todo um requisito para você poder andar com a arma. Se isso fosse cumprido como a lei Você acha determina, que toda a população iria se preparar a esse toda nível? pessoa que tem direito legalmente de andar armada deveria andar. Porque o que acontece hoje é que a Delegacia de Polícia Federal, por esse governo de 16 anos do PT, perverteu o resultado da eleição, da questão não é eleição, mas o nome que se dá foi uma consulta pública para saber se o Brasil poderia andar armado ou não. E a consulta foi sim, que o cidadão tem direito de comprar arma e de portar arma. E eles, por determinações burocráticas, vetam a maioria das pessoas que querem adquirir Eu queria perguntar uma coisa para a porte. Áurea, seguindo uma linha de raciocínio seu. Olha, quando uma mulher mente, vai na delegacia e mente, ó, meu marido ou o cara me estuprou, o namorado, porque está com raiva e tal, dá para pegar isso fazendo uma análise psicológica? Se ela mentiu ou não? Se ela mentiu ou não? Olha, existem especialistas específicos nessa área. Eu até conheço um professor da Unifor, que é o trazê-lo aqui, Marcelo viu? Cidrão. Ele é maravilhoso e ele tem assim uma percepção, uma perspicácia mesmo dentro da visão psicológica, que ele tem uma facilidade de detectar quando a pessoa realmente está mentindo. Está mentindo. Tipo assim, não é que ele comprova que está mentindo, mas ele vê indícios bem verídicos de que a pessoa realmente está mentindo. E Marciere, com mulheres adultas, é como a Áurea bem explicou dentro da área dela aí. Agora mesmo, contra crianças, eu posso te falar com segurança, que tem sim laudos psicológicos, são feitos na Delegacia da Criança e Adolescente, né, dos crimes praticados contra crianças e adolescentes, aonde os psicólogos, as psicólogas fazem lá uns jogos com bonequinhas, que eles têm toda uma técnica lá psicológica, A criança... em que identificam sim. Pode explicar. Eu quero só falar aqui de um caso, para a Áurea comentar, que isso até como advogado criminalista, a gente vai acostumado a ver as aberrações que o ser humano é capaz de fazer, mas teve um caso que até eu fiquei, impactado com aquilo. Foi feito um laudo psicológico com a criança e eles conseguem fazer que a criança comece a falar sem se tocar que tá falando de alguém. Exatamente. Com o jogo com bonecas e tal. E quando a criança era muito esperta, essa criança, quando ela começou a falar que era abusada sexualmente, no momento agora eu não lembro se era pela mãe ou se era pelo pai, faz tempo já esse caso, que eu advoguei nesse caso, não lembro se era a mãe ou se era o pai que abusava sexualmente da filha. Quando ela se tocou que estava falando da mãe ou do pai dela, ela calou a boca, olhou para a psicóloga e disse, eu queria não ter boca. Para você ver como é grave, né? É assim, nós psicólogos, principalmente os psicólogos que trabalham diretamente com os juízes, né, que fazem esse trabalho no fórum, juntamente com essas causas de família, né? Geralmente chega de estupros, né? De estupros. Diz que enfim, quem essas ataca denúncias. geralmente está do lado, né? Exatamente. De casa. Então tem toda uma forma lúdica, abuso, né? onde a criança demonstra através do brincar ali. E é claro, como o senhor mesmo disse, o psicólogo ele não demonstra, principalmente se ele tiver numa missão específica em termos jurídicos para acolher aquilo ali. É de uma responsabilidade muito grande, né, que esse profissional tenha essa visão e descubra isso da criança. Agora, no próprio consultório mesmo, nas clínicas, onde nós atendemos crianças, elas demonstram, muitos consultórios infantis têm uma casa, né? É importante que tenha uma casa, que tenha cozinha, quarto, cama de casal. Quantas crianças chegam naquela forma lúdica e a gente percebe que o pai e a mãe já não dormem no mesmo quarto. Porque a gente deixa preparada uma família. Já tem problemas. Uma famíliazinha ali dos bonequinhos e eles colocam, papai dorme na cama, mamãe dorme no sofá ou vice-versa. Então, assim, nesse brincar da criança que a gente vai percebendo a dinâmica, a rotina daquela família. Aí o titio vem para minha cama, e isso? Aí ele demonstra que o titio vai para a cama, quem que dorme com ele, quem que fica no cuidado dele. Outra coisa importante, quando a criança desenha o órgão genital. O órgão genital, a genitália dela. Olha, fala com o público em casa para chamar então, atenção. Então, assim, a criança, ela desenha e o profissional, ela vai entendendo com as técnicas que ela aprendeu, que ela tem,
o que a criança está direcionando com aquilo. É tão importante, Marcele, que até as cores, nós como psicólogos, nós conseguimos identificar uma escolha de uma cor muito frequente de uma criança para pintar a cor do pai ou da mãe. Tem toda uma técnica específica. Entendi. Quando a criança vai retratar o pai ou a mãe na pintura, Exatamente. a cor que ela usa para retratar A o pai. cor que ela Interessante, usa, né? Não, mas fala um pouco dessa cor. A gente Isso é muito estuda interessante. até a questão das cores, né? Você vai fazendo vários testes psicológicos. Aí quer identificar uma criança, um adolescente, enfim, até um adulto que tenha um transtorno esquizofrênico, bipolar, que são as enfermidades na saúde mental mais graves. Ele tem preferência a umas cores específicas. Isso é padrão. Quais são as cores? Assim, o vermelho, o preto, o cinza. E assim, eu falando isso aqui não quer dizer que a pessoa que gosta de porque cada caso ter é um roupa caso, cinza, né? Tem todo um contexto. Ou gosta de se vestir de preto, pelo amor de Deus, não misturem as coisas. Porque tem todo um contexto, né? Isso aqui tem... É um elemento de vários. É um elemento onde a pessoa está passando por testes É psicológicos. um elemento que, somado a outros testes, vai indicar, não é isso? Exatamente. Não é, pelo amor de Deus, não vai dizer fulano gosta só de vestir preto, fulano gosta de vestir cinza ou vermelho. Não, não é isso. É quando está realmente ali fazendo aqueles exames psicológicos que se percebe a escolha muito frequente de determinadas cores. E veja aqui, Áurea e Marcele, que interessante. Você estava falando aí e estava vindo aqui à minha mente o caso que eu falei, eu me lembrei aqui perfeitamente o que era. Foi um cliente, não vou falar aqui nomes, logicamente, um cliente que chegou ao meu escritório. Esse caso eu advoguei nele já tem uns 8 ou 10 anos. Um cliente chegou ao meu escritório destruído, onde ele era acusado de agredir fisicamente a esposa e era acusado de obrigar a esposa a manter relação sexual com um terceiro para ele assistir. Ah, isso tem muito, né? Não, mas ele era acusado, ele chegou no meu escritório e esse cara me contou, me disse que era mentira, me disse que ele estava sendo injustamente acusado, que a vida dele estava destruída. E assim, com a prática na advocacia, nós acabamos tendo esse feeling de, né, de ter um discernimento. Pô, esse cara pode estar mentindo ou pode estar falando a verdade. Eu senti que aquele cara não estava mentindo, aceitei o caso dele, fui à delegacia, quando eu peguei o inquérito, se você, um leigo, pegar aquele inquérito para ver, ficou horrorizado, a mulher muito bonita, espancada, roxa, com colete e tudo, mas eu decidi pegar esse caso e fomos investigar a fundo. Resumindo a história, conseguimos provar que não existia nada de espancamento, era um amante que espancava ela pedia para dizer que era o marido. Sadomasoquismo. Para dizer que era o marido. Ela parava um táxi, 2, 3 quarteirões dentro da delegacia da mulher. Quando a delegacia da mulher não era ali próximo ao centro de Fortaleza, perto do Frotão, ela parava 2, 3 quarteirões antes para botar um colete no pescoço e sair andando toda torta para a delegacia. E o pior, Áurea, nós nessa investigação descobrimos que ela não praticava sexo obrigada pelo marido, ela que ia atrás de uma pessoa que era ligada ao marido e praticamente estuprava, que era um jovem, né? E o pior, nós tropeçamos em algo que nós nem sabíamos que poderia existir. Essa mulher, além de tudo, serviciava sexualmente a filha. E aí eu me lembro exatamente esse episódio que eu contei aqui, aí nós levamos, a criança foi levada para a delegacia, para os psicólogos, para fazer o teste psicológico e tudo. Foi quando essa criança, quando viu que estava entregando a mãe, do que a mãe fazia com ela parou, olhou e disse, eu queria não ter boca. Porque ela notou que estava falando da mãe. Sabe o que a mãe fazia? Foi descoberto pelo depoimento do empregado, nós descobrimos isso. Que de um empregado da residência, quando uma vez a filhinha queria ir para o shopping com a mãe disse, não, filho, não queira não, que quando a mamãe chegar, a mamãe chupa aquele negócio. Então, nessa fala, que é uma fala muito esquisita para uma mãe falar para um filho, nós começamos a investigar, levamos para o lado psicológico e ficou comprovado que ela serviciava sexualmente a própria filha. É um absurdo, né? Então, veja, era um homem acusado de ser, acusado de ser abusador, estuprador, acusado de ser violento fisicamente e que, na verdade, era a esposa que fazia isso tudo e ainda se viciava sexualmente a filha do casal. Aproveitando o gancho desse assunto, demonstra. O que você orienta os pais ficar de olho nas crianças em casa? Olha, é importante observar, porque público lá em casa. Um dos aspectos que a criança apresenta muito é na escola. Na escola? Quando ela começar a ter muita dificuldade na aprendizagem, tem alguma coisa errada. Interessante. Quando assim, é impressionante como a parte cognitiva é afetada de imediato.
A criança ela pode ser inteligente como for, ela pode ter uma desenvoltura. Dá um bloqueio. Mas quando ela é uma criança que está sofrendo um abuso sexual, o primeiro ponto, um dos primeiros pontos, ela muda na escola. Ela não produz como antes, a intelectualidade dela cai muito. Então é uma mudança de comportamento escolar. É Rendimento, um dos pontos que mais... Mas é uma lógica, porque ela fica traumatizada com aquele ato obsceno e fica com aquilo na cabeça. E demora para sair. E isso deve ser uma... Não sai. Isso deve ser uma constância do marginal. Sim. Tá entendendo? Então ela não tem mais vontade de comer. Uma coisa que eu observei nos processos que eu advoguei, Áurea, também, esse é mais notório. A criança ou o adolescente, que as pessoas pensam que 12 anos é criança. Não. O ECA diz que criança é até 12 incompleta, até 11 anos. Fez 12 é adolescente. A criança ou adolescente mudar o comportamento quando um abusador entra no ambiente. Sim. Ela está extrovertida, tá, e tal, aí ela trava. Ela se retrai. Basta entrar no ambiente, ela trava. Ela se retrai. É verdade. Entendeu? É outra coisa, não vão achar agora, porque pode acontecer uma vez de a pessoa entrar e por outro motivo a pessoa... Mas isso é uma coisa constante. Toda vida que aquela pessoa entra na sala, entra na casa, a criança está de um jeito e muda, constante, tem alguma coisa. Ela se retrai diante do opressor. Ela não... O comportamento dela é mudar. Muda. É mudar. É mudado. Isso é uma coisa uma das causas que é muito recorrente, que eu acompanho, muitas das pessoas que têm depressão e um nível de ansiedade, né, eu não digo nem moderado, né, severo, são de causas de abusos de familiares dentro de casa. Sim, eu já vi casos... Sexuais, que abusam mesmo sexualmente. Eu ministrando aula... E quando também, doutor Rebouças, só completar aqui... Pois não. Além da depressão e da ansiedade, né? Porque a gente sabe que tem os fatores genéticos, que são vários fatores que faz desencadear um transtorno. Além da carga genética, os fatores ambientais, como um lar desestruturado, é uma das causas. E os abusos é muito sério, como traz graves transtornos psicológicos na vida adulta. E um dos pontos comuns em todo crime sexual, que é interessante isso aí quem advoga no crime, como eu há muitos anos, sabe disso, é que a vítima denuncia para a família, denuncia para os amigos, ninguém acredita na vítima. E ela ainda sai julgada. E outra coisa também, além de desencadear os transtornos psicológicos, muitos mudam de escolhas de parceiros. Não querem, por exemplo, ter uma tendência ao homossexualismo. Seja a mulher... Porque traumatiza. Ué. Isso. Aí... Quando um menino, por exemplo, o menino ele tem um pai ausente, tá? Um pai ausente mesmo. Isso aí eu falo, você não é psicólogo, mas isso aqui eu já acompanhei muito na igreja. A criança tem um pai ausente, mas a mãe é aquela mãe dominadora, aquela mãe abusadora, aquela mãe que espanca, que bate, que é carrasca, mas o pai é totalmente bananão, ausente. Podemos dizer uma mãe narcísica. Isso. Quando essa criança se torna um adolescente, ele não vai atrás de um relacionamento homossexual por sem vergonhice, não. Ele quer um pai. Então ele vai buscar no relacionamento dele uma figura paterna. E daí se torna, do mesmo jeito, uma menina que tem uma mãe ausente, uma mãe que é totalmente desacredita nela, e ela tem um pai abusador, que abusou dela sexualmente, um pai que molestou, um pai que serviçou ela fisicamente. Quando ela cresce, ela vai atrás de um relacionamento, ela muitas vezes se torna homossexual, não por quê? Porque ela quer uma mãe, a figura materna. Exatamente. E aí ela busca isso. E qual é o nosso outro assunto agora? Para mudar de assunto, radicalmente, digamos, né? Marcelo fez uma intervenção boa aí. Vamos falar da... A gente começou pela sombrinha, né? Foi. Vamos falar de uma sem vergonhice grande. Sem vergonhice grande. Em meio a polêmicas, Gustavo Lima receberá 600 mil por show em Iguatu. Iguatu, um município do estado do Ceará, certo? Um estado
pobre, sim. Quantos habitantes temos em Iguatu? Eu não sei quantos habitantes tem em Iguatu, é a coisa mais fácil do mundo ver aí na internet aí, mas com certeza são pouquíssimos. Porque se você vai no interior de São Paulo, quando você chega no interior de São Paulo, você se perde dentro do interior. Como uma vez eu me perdi em Veja Campinas. bem, eu acho que o Gustavo O Lima... interior do Ceará é interior mesmo. Eu acho que o Gustavo E aí Lima... um prefeito pagar 600 mil reais, Como em se época não de ti- pandemia. Como se não tivesse nada para fazer em Iguatu. Lá em Iguatu... 20 mil habitantes Deixa eu te já? falar. Eu não sei. tem Lá em que olhar, deixa Iguatu, ver aqui. eu acho que Iguatu... Eu vou fazer um comentário sobre Iguatu, produção, dar um zoom. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Em Iguatu deve ser a Suíça brasileira. Porque lá não deve ter problema de saúde, de educação, de escolas, de creche, de saneamento básico. Iguatu é um dos maiores municípios do interior do estado do Ceará, mas uma quantidade, 103 mil habitantes. Não é nada. Não é nada. Mas deve ser, 103 veja mil bem, habitantes. lá deve saneamento básico deve ser totalmente regularizado, a habitação deve ser totalmente regularizada. Segurança pública perfeita. Segurança pública deve ser igual em Palm Beach. Um policial para cada 7 habitantes. Então eles têm o direito de gastar 600, 700 Sabe mil. o que é isso aí, com- Marcelo? ó. É a velha política do circo e me pão. poupe. E aqui, eu não estou falando... Isso aí tá decorrente, hein? E aqui Isso eu aí tô- não é só Não, ele, não. hein? Mas aí eu não estou falando aqui do cantor, que é o tal do Gustavo Lima, né? Não tem nada a ver, não é? Nada a ver. Não é O cara- ele que trata, O cara não é tem ele o que preço faz, dele, é. contrata quem quer. É. O cara contrata quem quer. Agora, o que eu não admito é um ente estatal, um prefeito. Nós não estamos dizendo Uma que o Gustavo prefeitura. Lima não cobra isso, não é isso? Não, se ele acha Tá. que vale mais, devia cobrar Nós mais. estamos chamando a atenção de qual é a consciência de um gestor público Dinheiro desse público. de pegar 600 mil reais. E outra coisa, detalhe, eu sei porque os caras fazem show, é 3 horas no máximo. Né? Que 3 horas. É 200 mil reais por Show hora. de uma no hora e máximo. olha lá. É. Uma Quer hora dizer, e olha lá. pra levar o Gustavo. É como eu disse, lá não tem problema. Lá o déficit de habitação não tem. É com Os esse... hospitais lá, deixa eu te explicar. Porra, É, brincadeira. Eu conheço. Os hospitais lá tem mais ou menos um hospital do tamanho do Frotão sobrando para atender a população. Educação tem escola vazia, meu amigo, porque não tem aluno para pôr dentro. Entendeu? E policial, como eu disse, lá em Iguatu, policial é um policial para cada 7 habitantes. É brincadeira. Aí pode pagar 600 mil reais no show. Mas olha aqui. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. Vamos lá. Ironicamente. Ninguém tem nada a ver com quanto Gustavo Lima cobra. Não tem nada a ver com o artista. Ele tem o público dele, que gosta da música dele, ele quer cobrar 1 milhão, ele cobre. A questão aqui não tem nada a ver com o cantor. Nós falamos o nome dele porque foi com ele Sim. a notícia. A questão é um município do estado do Ceará, Pobre. Iguatu, pobre, 103 mil habitantes, que não tem segurança pública que preste, não tem saúde que preste. Interior do Ceará abandonado pelo governo, pela prefeitura. E o prefeito quer contratar um cantor, um único cantor, 600 mil reais. Já quer fazer show para a população? Por que não contrata o cantor local, a banda local? Não canta do mesmo jeito. Estimula ali a questão regional. a questão regional, estimula que ali não vai o custar, trabalho. que não vai, um bom cantor hoje, não vai custar mais do que 2 mil reais uma banda boa. 3 mil reais. Ele ia. Vai agradar o povo do mesmo não, e jeito. outra coisa, no momento desse de pandemia, em que os cantores regionais estão passando fome, porque estavam sem fazer show. Nós entrevistamos aqui há pouco tempo um primeiro cantor do Machos com Leite. Ele disse que teve conhecido dele na pandemia que vendeu os instrumentos para comer. E aí, por que esse prefeito de Iguatu não pegou e contratou cantores locais, várias bandas, vários cantores, onde o cachê é um cachê módico? Ele não ia gastar na festa toda 30 mil reais. Mas não. E a festa ia acontecer do mesmo jeito. E melhor, porque ia gerar emprego e renda local. Mas não, tem que fazer um mega show com um mega cantor. Não, se o prefeito de Nova York, o prefeito de São Paulo, que é um estado rico, o prefeito do Rio de Janeiro quer contratar, aí é problema deles. Mas você já notou que isso não acontece? Se você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, e os municípios, vamos fazer uma análise aqui. Pega os últimos shows de artistas famosos bancados pela prefeitura, não tem. Não, Aí tu pega uma cidade igual Iguatu, no sertão aqui do Ceará. teve. do Ceará, o cara quer gastar 600... Meu, deixa Deus. Quem é o prefeito de Iguatu, hein?
Esse cara é um cara de pau, hein, meu? Teve uma outra cidade que tinha apenas 20 mil habitantes. Teve, e o prefeito quis levar o Gustavo Lima. 800 mil reais. 700 mil reais. 700 mil reais. 20 mil habitantes, Rebouças. Que absurdo. 20 mil habitantes. Que absurdo. Iguatu ainda tem 103 mil, como o senhor conferiu. Que é aí. nada, porque se você for no Agora, interior de São 20 mil Paulo, habitantes. é 1 milhão no interior de São Paulo. É nada. É demais 20 mil habitantes. Não, é nada. Cara, a gente fica aqui. Agora você vê, que renda per Tudo. capita tem esse município Agora pra veja, levar? Áurea e Macieri, que nós rodamos, mudamos de assunto, mas começamos e terminamos com o mesmo assunto, política. Sabe por quê? Nós aprendemos na pandemia que a política interfere na sua vida de uma forma tão direta que nós vimos pessoas que estavam em casa com síndrome do pânico, com uma doença grave mental, devido a todo o pânico da pandemia. E o aumento foi foram grande, à praia, foram à praia deserta, uma senhora na praia deserta em Fortaleza, Eu vi isso. com síndrome do pânico, e policiais militares que podiam estar atrás de traficantes, que podiam estar atrás das facções criminosas, porque só teve fechamento de comércio, fechamento de casa e tudo, da classe média para cima. No bairrão onde a facção manda não existiu pandemia, não. Não existiu fechamento de casa de comércio, não. Mas aí uma cidadã, lá na Praia de Iracema, tá aí o vídeo no YouTube, na época eu assisti praticamente ao vivo, com síndrome do pânico, chorando, estava ali na praia para espairecer, respirar ar puro, sozinha para deserta, e a polícia querendo levar essa senhora presa. Não, então a política determina até se tu pode ir na praia. Sim. A política determina se tu pode trabalhar ou não pode. A pandemia, eu acho que já ensinou isso. Acabou. Então está na hora de esse voto ser um voto pensando no seu dia a dia. E nós finalizamos aqui hoje o programa. Quero que o Macieri faça a sua consideração final. Eu sinto gratidão por nós estarmos juntos, apresentando e levando essas informações para você aí de casa. Quando nós falamos para você, é o que nós sentimos de coração. Aqui não tem roteiro, não tem política, não tem mentira, Não tem partido, não tem demagogia, não tem hipocrisia e não tem candidato. Nós somos brasileiros e torcemos para o Brasil ter uma sociedade melhor, mais saúde, mais segurança, mais educação, que são os tentáculos de uma sociedade que, ao meu ver, tem que renascer nesse momento. Então fiquem bem aí, um abraço a todos de casa. Nós queremos ser a voz que você gostaria de gritar e falar, de uma forma empática, falando aqui o que realmente toca no seu coração, o que você sente que dói. É isso que nós queremos ser aqui, a tua voz. A Aura falou isso aí, eu me lembrei de uma pessoa que me abordou na rua esses dias e disse, tu fala no Kawaii, não fala? No vídeo lá? Eu digo, já eu tenho uns vídeos no Kawaii. Aí ele disse, muito obrigado, eu nunca tinha visto esse cidadão, muito obrigado por falar tudo aquilo que eu queria falar, mas não tenho coragem. Então, se você quer ouvir opinião sincera, me siga aí no Instagram, carlosrebouças.advogado cristão, e Carlos Rebouças no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Você me encontra aí em toda rede social. É um menino na Deus te internet. abençoe. Você me encontra no Instagram, @AureaCedrais, lá tem um link também da clínica Áurea Cedrais, que fica no Shopping Aldeota. Clínica de psicologia, psiquiatria e assim vai. Fiquem com Deus, terças e sextas às 20h30 e reprise ao domingo às 21 horas na nossa TV Metrópole. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes.
Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.